Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, deixe aqui também um comentário e ative o sininho para não perder nenhuma videoaula aqui do canal. Pessoal, façam isso, pois vai me ajudar a me manter aqui no canal e vai também me motivar a fazer mais videoaulas de pontos e peças lindas, especialmente para vocês, tá? Na videoaula de hoje eu vou ensinar mais um ponto lindo que vai deixar qualquer peça incrível. Olha só que diferente esse ponto. Lindo demais, né? E com esse ponto dá para fazer tapete, jogo americano, peseira para cama, roupas, enfim, a criatividade vai a mil. Vamos fazer? Para essa amostra de pontos eu vou utilizar um fio de algodão da mesma espessura do fio amigurumi. E vou utilizar também uma agulha para crochê 2,5 milímetros. Esse ponto ele é múltiplo de 5 mais 3, ou seja, nós vamos fazer as correntes iniciais contando de 5 em 5 correntes até chegar ao tamanho desejado para a nossa peça. E depois adicionamos mais 3 correntes. E logo após começamos então a fazer a primeira carreira. Aqui eu vou fazer o nozinho inicial, ajusto. E para essa amostra, eu vou fazer 18 correntes. 1, 2, 3. Feita aqui as 18 correntes, eu vou pular 3 correntinhas e na quarta eu vou fazer um ponto alto. Essa argolinha que está na agulha, eu não conto como corrente, tá? Então, laço a agulha, pulo a primeira correntinha, a segunda, a terceira, na quarta, ó. Coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima da corrente. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha, na próxima correntinha, faço outro ponto alto. Essa primeira carreira, ela vai ser todinha de pontos altos, tá? Ela é uma preparação para o ponto. Laço a agulha, na próxima correntinha, faço outro ponto alto. Então, sobre cada correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto, até chegar ao final dessa primeira carreira. Finalizando a primeira carreira, laço a agulha e nessa última correntinha de base, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. E aqui eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial, tá? E eu fiquei com um total de 16 pontos altos, contando com essas 3 primeiras correntinhas que eu pulei, tá? Agora eu vou para a próxima carreira. Agora eu vou para a segunda carreira. Eu vou fazer 3 correntinhas para subir, vou virar o trabalho. Essas 3 primeiras correntinhas são equivalentes a um ponto alto duplo. Geralmente, para equivaler um ponto alto duplo, a gente faz 4 correntinhas. Eu vou fazer 3 porque eu quero uma lateral bem retinha e eu não quero nenhum espacinho aqui, tá? Entre um ponto e outro. Agora, eu vou laçar a agulha 2 vezes e vou fazer no próximo ponto de base um ponto alto duplo. Então, coloco a agulha, ó, embaixo das 2 alcinhas do ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 4 argolinhas na agulha. Laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu fiquei com 3 argolinhas na agulha. Laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu fiquei com 2 argolinhas na agulha. Laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. E aqui eu acabei de fazer um ponto alto duplo. Agora eu laço 2 vezes a agulha, vou no próximo ponto de base e vou fazer outro ponto alto duplo. Laço 2 vezes a agulha, vou no próximo ponto de base, laço, puxo o fio, ó, passando por dentro de 2 argolinhas. Laço, puxo o fio passando por dentro de 2 argolinhas, laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos duplos, né? E aqui eu tenho 3 correntinhas, que é o equivalente a um ponto alto duplo. Agora, eu vou laçar a agulha uma vez só, tá? E vou colocar a minha agulha, ó, dentro desse espaço aqui, tá? Entre um ponto e outro. E vou puxar a laçada 5 vezes aqui pra cima, tá? Então, aqui, ó, eu também vou laçar aqui em cima, coloco dentro desse espaço, laço, puxo o fio aqui pra cima, uma vez. Laço também aqui em cima, 2 vezes. 3 vezes
4, 5. Agora, eu vou no próximo ponto de base, ó, coloco a minha agulha por baixo das duas alcinhas do ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima, ó, aqui formou uma argolinha. Agora, eu vou laçar e vou puxar esse fio passando por dentro dessa argolinha e por dentro de todas essas argolinhas aqui, tá? Ó, dessa forma aqui. Ó, assim. Dou uma puxadinha, não muito, né? Pronto, já ajeitei aqui. Agora, coloco a agulha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, ó. Laço, puxo o fio aqui pra cima, que formou uma argolinha. E agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Feito aqui as 3 correntinhas, laço e puxo esse fio passando por dentro dessas duas argolinhas. Assim. Aqui eu acabei de completar o ponto. Lindo demais, né? Agora, eu vou fazer 3 pontos altos duplos, um sobre cada ponto de base. Então, eu laço a agulha 2 vezes, faço um ponto alto duplo. Aqui eu vou fazer o segundo. E aqui eu vou fazer o terceiro. Ó, feito aqui os 3 pontos altos duplos, né? E aqui, ó, eu tenho 3 correntinhas, né? Então, vou colocar a agulha dentro desse espaço aqui, entre essa correntinha e esse ponto alto duplo aqui, tá? E vou puxar 5 vezes a laçada aqui pra cima. Então, laço a agulha, coloco dentro desse espaço. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Laço, puxo aqui pra cima, uma vez. Laço aqui em cima, coloco no mesmo espaço, 2 vezes. 3, 4, 5. Agora, eu vou no próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima, laço e vou puxar esse fio passando por dentro dessa argolinha e dentro aqui, ó, de todas essas alcinhas, né? Assim. Pronto. Dou uma puxadinha aqui pra não ficar tão apertadinho. Agora, eu vou no próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, eu laço e puxo esse fio passando por dentro dessas duas argolinhas. Assim. Olha como vai ficando lindo demais, né? Agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos duplos, então, vou laçar 2 vezes a agulha no próximo ponto de base e faço um ponto alto duplo. Laço 2 vezes a agulha no próximo ponto de base e faço outro ponto alto duplo. Laço 2 vezes a agulha e no próximo ponto de base faço outro ponto alto duplo. E agora, eu vou laçar a agulha aqui em cima e vou colocar a agulha dentro desse espaço, né? Entre 3 correntinhas e um ponto alto duplo. Então, coloco aqui dentro desse espaço, laço, puxo aqui pra cima, uma vez. 2, 3, 4. Vou no próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima. Laço e vou puxar esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Assim. Aqui nessas 3 correntinhas que eu pulei, eu vou na terceira correntinha, laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, eu laço e passo por dentro de 2 argolinhas. Assim. E fica assim. Olha que lindo. Fica demais, né? Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a terceira carreira, vou fazer 2 correntinhas para subir, vou virar o meu trabalho, vou laçar a agulha e essa carreira eu vou fazer de meio ponto alto, tá? Sobre cada ponto de base, ó. Então, lacei a agulha no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha e faço aqui um meio ponto alto, ó. Tem 3 argolinhas na minha agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas 3 argolinhas. Laço a agulha no próximo ponto de base, faço mais um meio ponto alto.
laço, no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. Laço, ó, nesse ponto de base, faço um meio ponto alto. Agora, eu laço a agulha e dentro desse espaço aqui, ó, eu vou fazer um meio ponto alto. Laço no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a terceira carreira, agora eu vou fazer um meio ponto alto na terceira correntinha das 3 correntinhas que eu fiz na primeira carreira para subir, tá? Então, laço a agulha, vou aqui na terceira correntinha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um meio ponto alto. E aqui eu fiquei com um total de 16 meio pontos altos, tá? A mesma quantidade da primeira carreira, que na primeira carreira eu fiquei com 16 pontos altos. Agora eu vou para a quarta carreira, vou fazer 3 correntinhas para subir, vou virar o trabalho e vou repetir a mesma coisa que eu fiz na segunda carreira, tá? Eu vou fazer 3 pontos altos duplos, então vou laçar a agulha 2 vezes, no próximo ponto de base faço um ponto alto duplo. Laço a agulha 2 vezes, no próximo ponto de base faço aqui o segundo ponto alto duplo. E aqui eu vou fazer o terceiro ponto alto duplo. Agora, eu laço a agulha, vou colocar a agulha dentro desse espaço, entre essas 3 correntinhas e esse ponto alto duplo, e vou trazer 5 vezes a laçada aqui pra cima. 1, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo ponto de base, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima. Laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. No próximo ponto de base, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. E fica assim. Muito lindo, né? Então, eu estou repetindo exatamente o que eu fiz na segunda carreira, tá? E as correntes, ó, elas ficam alinhadas uma em cima da outra, tá? Dessa forma, ó, que eu estou fazendo aqui, eu vou repetir até o final dessa carreira, tá? Aqui eu finalizei a quarta carreira com 3 correntinhas, assim como no início, né? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas para subir e vou para a quinta carreira. Vou virar o trabalho, vou laçar a agulha e nessa quinta carreira eu vou fazer meio pontos altos, tá? Sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. Laço, no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto. Então, sobre cada ponto de base, eu vou fazer meio ponto alto até chegar ao final dessa carreira, tá? Terminado essa carreira de meio pontos altos, eu vou repetir essa carreira aqui, tá? Então, sempre eu vou revezar de uma carreira e outra. Terminado essa carreira aqui, eu faço essa aqui. Terminando essa aqui, eu faço essa de meio pontos altos. E assim eu vou fazendo até finalizar o trabalho, tá? Ó, aqui eu tenho uma amostra um pouquinho maior que dá para visualizar melhor o ponto. Aqui, ó, eu fiz uma carreira de pontos altos e finalizei também com a carreira de pontos altos. Mas isso vai depender da peça que você vai fazer, tá? No caso aqui, se fosse um cachecol, dava para colocar umas franjinhas aqui ou um outro acabamento, tá? Porque com esse ponto dá para fazer tapete, jogo americano, peseira para cama, roupas, enfim, uma infinidade de peças. A criatividade vai a 1000. Ficou lindo demais, né? Se você gostou, deixe o seu like, deixe aqui também um comentário, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada pelo carinho, pela atenção e até a próxima!